Muito boa noite aos alunos do Complexo de Ensino Renato Saraiva, um salve, um grande abraço. Sou o professor Rodrigo Rabelo, sou professor de Direito Constitucional e hoje nós vamos conversar sobre os direitos políticos. Desde julho de 2013, os direitos políticos eles vêm sendo amplamente discutidos e amplamente debatidos no âmbito da imprensa, nas redes sociais, nos telejornais e no âmbito jurídico. Falou-se em reforma política, falou-se em impeachment presidencial, falou-se em constituinte específica, enfim, falou-se de vários temas relacionados aos direitos políticos e que a gente, por vezes, acaba passando despercebido sem entender muito o que vem a ser esses direitos. Pois bem, os direitos políticos eles estão previstos no capítulo 4 do texto constitucional, dos artigos 14 ao artigo 16. Eles constituem o cerne, a base do regime democrático brasileiro. São aqueles direitos que vêm trazer a possibilidade e garantir a possibilidade de participação do homem cidadão nos objetos de Estado, nas discussões do Estado. Registre-se que os direitos políticos são considerados também direitos fundamentais de exercício do homem cidadão. Assim, em uma rápida discussão, em uma rápida subdivisão, nós vamos dividir os direitos políticos conforme a doutrina divide em direitos políticos positivos e direitos políticos negativos. Os direitos políticos positivos são aqueles que dão ao cidadão a possibilidade de participar efetivamente do regime democrático. Ao passo que os direitos políticos negativos, eles vêm limitar essa participação. Eles retiram, em algumas situações, a possibilidade de participação desse regime democrático nas decisões de governo. Vamos lá. Os direitos políticos positivos, eles se dividem em direito de sufrágio e outros direitos de participação. Direito de sufrágio, meu querido aluno, eu pergunto a você, é o direito de voto, né? Plenamente equivocado. Plenamente equivocado. Quando a gente fala em direito de sufrágio, a gente tem que entender que o direito de sufrágio ele é uma perspectiva ampla, não reduzido apenas ao direito de voto. O direito de sufrágio ele envolve, além do direito de votar, o direito de colocar o seu nome à disposição para ser votado. É o direito de voto efetivo, de exercer o voto e o direito de colocar seu nome à disposição. É isso daí que a gente divide em capacidade eleitoral ativa, o direito de voto, e capacidade eleitoral passiva, o direito de ser votado, o direito de colocar seu nome para a escolha, para que outros cidadãos optem por seu nome. Ademais, nós vamos ter outros direitos de participação. Além do direito de sufrágio, registre-se, o direito de sufrágio ele constitui o núcleo dos direitos políticos. Quando a gente fala em direitos políticos, o primeiro nome que vem à cabeça, o primeiro direito que vem à cabeça, direito ao voto. É o direito de sufrágio exercido na forma ativa, né? Então, constitui efetivamente o núcleo dos direitos políticos, que é o seu direito como cidadão de participar do regime democrático. Mas nós temos também outros direitos de participação. Temos os instrumentos da democracia participativa. O Constituinte de 1988 ele optou por ir além da mera democracia representativa, por ir além da eleição de representantes. Nós, como cidadãos, temos a possibilidade de participar efetivamente de decisões de governo através de plebiscito, referendo e iniciativa popular no processo legislativo. Notoriamente, por questão de tempo, nós não temos como adentrar de maneira muito específica nesses temas. Vamos deixar para uma próxima oportunidade. Também temos a ação popular, que é uma ação de natureza constitucional que visa atacar atos de desmando do poder público. Observe-se, é uma ação de natureza constitucional que é garantida ao cidadão. Como eu exerço minha cidadania nesse país, a ação popular ela necessita de um dos seus requisitos para ajuizamento que o cidadão seja efetivamente cidadão, ou seja, tenha alistado o seu nome na Justiça Eleitoral, tenha o título de eleitor. E, por fim, o direito de participar ou organizar-se em partidos políticos. Os partidos políticos eles constituem, no nosso ordenamento jurídico, uma figura principal do exercício democrático, em que pesa, evidentemente, os pesares dos desmandos ocorridos também em nome de partidos políticos. Passando à frente, nós vamos ter os direitos políticos negativos, que são aqueles que vão retirar do cidadão a possibilidade de participar da atividade democrática do Estado. Né? Em algumas situações, o cidadão ele vai ter essa sua participação no regime democrático um pouquinho limitada. E aí nós vamos ter uma divisão entre direitos políticos negativos sendo inelegibilidades e dentro de direitos políticos negativos a perda ou suspensão dos direitos políticos.
É de se frisar que tanto as inelegibilidades quanto a perda ou suspensão, eles comportam algumas digressões. Primeiramente, as inelegibilidades elas podem ser absolutas ou relativas. Quando falo em inelegibilidade absoluta, eu estou falando da inelegibilidade que não tem mais um outro questionamento acerca de se o cidadão pode ser eleito ou não, pode colocar o seu nome a escrutínio ou não. Nós temos aí a inelegibilidade absoluta. O cidadão ele é absolutamente inelegível. Por sua vez, as inelegibilidades relativas elas comportam uma análise fática de se o cidadão naquela condição e naquele momento é inelegível ou não. Em outro lado, nós temos a perda ou suspensão dos direitos políticos. Quando falo em perda e suspensão, eu tenho também diferenças naturais e aí dedutíveis de uma análise gramatical das palavras. Perda, eu estou falando em perda total do direito de exercer meus direitos políticos. Perda dos direitos políticos. Eu não posso mais exercer os direitos políticos. E quando falo em suspensão, eu vou lembrar de um caráter temporário. Toda suspensão é temporária. A perda é que nós vamos ter, naturalmente, uma extinção dos direitos políticos. A suspensão não. Os direitos políticos vão ficar lá em stand-by. Mas vamos lá, passando à frente. Dentro do rol das inelegibilidades, nós temos os inalistáveis e analfabetos. Os inalistáveis são aqueles que não preenchem as condições de elegibilidade, não podem se alistar na Justiça Eleitoral, e os analfabetos que, na nossa Constituição de 88, podem votar, se quiserem, se assim optarem, entretanto, não podem colocar o seu nome à disposição do povo, do cidadão para voto. Um grande abraço nesse momento, inclusive registrando aí ao deputado federal Tiririca. Forte abraço. Passando à frente, nós temos também os chefes do Poder Executivo para outros cargos, se não renunciarem até 6 meses antes do pleito o seu mandato. Esses também são inelegíveis. A inelegibilidade reflexa, que é mais um tipo de inelegibilidade, essa no caso é direcionada a parentes até 2º grau de mandatários chefes do Executivo, que evidentemente não temos como explicar ainda mais em virtude do tempo, mas fica para uma próxima. E por fim, os outros casos estabelecidos na Lei Complementar 64/90, que vem trazer mais um rol de situações que geram a inelegibilidade. Passando à frente, vamos falar um pouquinho sobre a perda e a suspensão dos direitos políticos. Perda e suspensão dos direitos políticos. Lembrando, perda, estou tratando de perda de maneira absoluta. Estou tratando de extinção dos direitos políticos. Por sua vez, a suspensão vem tratar de um aspecto momentâneo. Em um momento, seus direitos políticos estarão suspensos. A perda dos direitos políticos ela se dá com o cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado, lembrando que brasileiro nato e naturalizado também é considerado cidadão brasileiro. Então, cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado gera a perda dos direitos políticos. Perda de nacionalidade brasileira com a aquisição de outra também gera a perda dos direitos políticos, isso é óbvio. O cidadão deixa de ser brasileiro, não pode mais votar dentro do Brasil, não pode mais se candidatar, óbvio. E, por fim, a recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa. Essa causa de perda dos direitos políticos, ela está mais direcionada hoje com a recusa de cumprir prestação alternativa. Então nós temos aí o rol de causas de perda dos direitos políticos. Por fim, para terminar, vamos falar das causas de suspensão dos direitos políticos. A incapacidade civil absoluta, enquanto durarem os efeitos do que gerou a incapacidade civil. Então, se um cidadão sofre um acidente e fica momentaneamente ou a longo prazo incapaz, enquanto ele estiver na condição de incapaz, tem seus direitos políticos suspensos. A condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem os efeitos da sentença. A condenação por improbidade administrativa e também a perda do cargo com inabilitação para o exercício da função por 8 anos, no caso de crime de responsabilidade ou o famoso impeachment. Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Desculpa a velocidade, desculpa a rapidez. Espero que a gente possa debater isso de maneira mais profunda e mais ampla. Forte abraço.